Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula 8, que trata o assunto da resiliência. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a Bruna Santana. Ela é psicóloga e psicanalista e que ela seja muito bem-vinda a essa aula. Tem um tema muito importante para nossas vidas. Muito obrigada, Rosário. Está sendo uma honra falar sobre esse assunto tão importante com mulheres tão amadas como vocês. Hoje nós vamos falar sobre resiliência e eu trouxe essa metáfora que, na minha opinião, diz muito sobre o que é o processo de ser resiliente. Florescer em tempos de seca. Como construir caminhos possíveis de resiliência a partir da sua própria história. Porque, embora eu venha falar para vocês de como que funciona o processo da resiliência no nosso cérebro, como o corpo geralmente reage nessas situações, é importante considerar sempre a sua subjetividade e a sua história. Então, possa ser que a comparação em algum momento ela venha, mas não deixe de pensar. Eu tenho meu próprio ritmo e é isso que nós vamos conversar um pouco. Mas antes, eu quero trazer para vocês o que significa flor de mandacaru? A flor de mandacaru, ela vem do tupi, que significa aquele que seca a terra, referindo-se à sua capacidade de absorver água e sobreviver à seca. Suas raízes são profundas e horizontais, firmes mesmo em solo seco. Uma das diferenças que tem da flor de mandacaru com a nossa vida é que, ao contrário da flor de mandacaru, que tem as suas raízes horizontais, as nossas raízes às vezes são assim, às vezes são assim. Por quê, Bruna? Porque a nossa vida ela não é linear. Então, no decorrer do nosso trajeto, passamos por diversas situações que podem gerar muita dor e sofrimento. Mas é através dessas situações que nós podemos nos transformarmos. E isso depende de nós mesmos e de como nós lidamos frente a essas situações, que é o que a gente vai conversar um pouco hoje. A flor de mandacaru, ela não floresce com frequência, ela tem o seu próprio tempo. É uma planta capaz de armazenar água em seu caule suculento, o que ajuda a sobreviver no período da seca. Mas, Bruna, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de enfrentar adversidades, estresses extremos, traumas e recuperar-se. Por que eu coloquei o recuperar-se entre aspas? Porque não tem como você voltar a ser o que você era. A resiliência, ela tem esse poder de transformar, de trazer algo novo. Então, por isso que esse recuperar-se, ele é entre aspas. É uma simbolização de que algo se faz novo a partir de uma situação tão difícil. Embora os traumas e os estresses, e processos difíceis eles aconteçam no decorrer da vida, isso não é restrito apenas em situações graves, e extremas, mas também das vicissitudes da existência. Não é sobre suportar tudo, é sobre criar caminhos possíveis nessa travessia. Mas, Bruna, o que é essa palavra? Vicissitudes? Nada mais é do que as perdas e ganhos da nossa vida. Até o processo de transição de infância para adolescência, a maternidade, uma mudança de cidade, são perdas e ganhos que nós passamos no decorrer da nossa vida e a gente precisa lidar com elas. Então, quando se fala sobre resiliência, não é só sobre situações extremas, mas também de situações do nosso cotidiano, que são inerentes, que elas vão acontecer, mas nós também podemos passar sobre esse processo de resiliência através dessas situações também. Aí a gente pensa, tem muitas situações de pessoas que crescem em ambientes violentos, que passam por situações difíceis, mas esse autor, Ausch, ele diz, mais do que sobreviver às adversidades, ela é a capacidade de se adaptar e crescer, desafiando a ideia de que ambientes difíceis
condenam ao desenvolvimento de problemas na vida adulta. Então, você pode ter crescido em um ambiente adoecedor, em um ambiente violento, mas isso não é determinante para que você se torne um adulto violento ou reflexo daquilo que fizeram com você. E a teoria e a ciência, ela traz isso. Mas, e o cérebro? Como é que funciona o processo de resiliência no cérebro? Como é que é esse processo de adaptação do corpo? Eu quero trazer isso para vocês. Quando atravessamos dores, rupturas ou perdas, esse sistema é ativado automaticamente. É como se o corpo dissesse: algo de errado está acontecendo, prepare-se para sobreviver. E esse sistema ativado nós chamamos de HPA, que é hipotálamo, hipófise e adrenal. Esse eixo, ele é responsável pela secreção de cortisol durante uma situação estressora. Então, ele atua com um processo de regulação diante a essa resposta ao estresse e ele libera hormônios como cortisol. Esse eixo, ele é essencial para a manutenção do equilíbrio fisiológico diante as situações estressoras. Mas, Bruna, o que é esse eixo HPA? Vamos pensar nele como uma cozinha. Então, diante de uma situação de estresse, uma situação muito difícil, o chefe da cozinha, ele recebe aquele estresse e diz assim: galera, preparem o corpo. Então, quando o pessoal recebe a informação, os assistentes da cozinha, que no caso é a hipófise, ele recebe a ordem e passa o recado para o pessoal que está ali na preparação, que são as glândulas adrenais, que é a parte da cozinha final. Eles preparam o prato para o que seria esse prato? É a nossa reação, é o nosso enfrentamento diante daquela situação que ajuda o corpo a reagir. O cortisol, ele é um hormônio fundamental no processo de mecanismo de defesa mesmo do nosso corpo. Mas pense, se a cozinha nunca fecha, vem a exaustão. Por isso é importante você escutar os sinais do seu corpo. A resiliência, ela começa com o cuidado com o ritmo interno. Então, por isso que é importante você se cuidar e se perceber a partir desse processo de lidar com aquela situação difícil. A resiliência, ela ativa circuitos cerebrais ligados à adaptação. O cérebro passa por uma neuroplasticidade. Então, sabe quando você escuta que alguém consegue se adaptar nas situações? Essa adaptação, ela também é neurofisiológica. O nosso cérebro, ele se desenvolve e vai se adaptando de acordo às situações que nós passamos no decorrer da nossa vida. Então, ele cria novos caminhos neurais. Isso é impressionante. Os novos caminhos neurais são criados após os traumas. Quando não escutamos o que nos atravessa, o corpo tenta dar conta sozinho e entra em alerta constante. Então, por isso que nós devemos ter essa percepção de se olhar e perceber como é que está meu corpo diante de uma situação estressora, como é que eu estou lidando com isso. E resiliência também é sobre ser cuidada, ouvida e validada. Você tem se ouvido? Você tem se escutado diante das situações? Isso é de suma importância. E os vínculos de cuidado? Esses vínculos de cuidado, eles nos ajudam a lidar com situações difíceis. Isso desde o início. Enquanto a criança está ali aprendendo a enxergar, a viver o mundo, essa relação mãe-bebê, ela ajuda e possibilita a aquisição de recursos intrapsíquicos. Então, através dessa relação, o bebê ele desenvolve autonomia e segurança. Em contextos de apoio e vínculos saudáveis, há uma maior produção de serotonina e ocitocina, que são hormônios e neurotransmissores que nos dão prazer e bem-estar. Então, sabe aquele bem-estar? Quando você encontra um amigo, quando você está ali com alguém que você ama, a ocitocina, ela é um dos hormônios que são chamados de hormônio do amor, principalmente liberado naquele momento ali da amamentação, em um abraço. Então, esse hormônio ele é de suma importância para o nosso bem-estar.
unido também à serotonina. E eles são fundamentais para regular o afeto e segurança emocional. Então, a resiliência, ela é esse processo de neuroplasticidade ativa. E isso me lembrou um versículo que está lá em Romanos 5, 3, 4, que diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Então, o cérebro, ele se reorganiza a partir da elaboração simbólica. Como assim, Bruna? O processo de experiências de situações difíceis na nossa vida é um processo de elaboração simbólica que a gente vai passar por toda nossa trajetória, nossa vida. Então, esse processo de resiliência, ele é um processo que depende da experiência. E quando ali em Romanos diz que a tribulação ela produz essa perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então, a esperança ela está ligada nesse processo de experienciar, de passar mesmo por essas situações difíceis. E o que não se fala sai pela ponta dos dedos. Eu gosto muito de usar um exemplo, que é uma casa pegando fogo. Então, imagine uma casa pegando fogo e ela está toda fechada. Aí você pensa assim, não tem onde que faça ali para que a fumaça saia. Mas sempre tem uma brecha. E essa brecha, quando se diz sobre nós, são sintomas que aparecem no nosso corpo diante das situações em que a gente guarda. Então, se você se cala, você não fala, mas sai pelas pontas dos dedos. Então, esses sintomas, eles vão aparecendo. Sintomas como dores gastrointestinais, dores de cabeça, dores musculares, insônia. Então, por isso a importância de você falar. E a resiliência, ela é isso, ela não é o silenciamento, ela é linguagem, é você falar como você se sente. A elaboração dessa dor, ela é diferente do que resistir a essa dor. Então, é importante você, para que você passe nesse processo de resiliência, você fale sobre ela. Não resistir, não negar, mas sim passar por esse processo de aceitação mesmo. Falar sobre o que se vive é abrir um espaço simbólico para a reconstrução. Então, por isso a importância de você olhar com carinho para a sua história, mas vamos agora olhar para a história de Jó. Ele passou por vários eventos dolorosos, mas conseguiu, mesmo em meio a essas situações, ser resiliente. Ele passou por várias perdas dos bens, do filho, das filhas, saúde e o próprio apoio da esposa, dos amigos. Então, ele precisou conviver com muitas coisas difíceis na sua vida e com a falta delas, dessas coisas boas, como família e amigos. E precisou também lidar com o silêncio de Deus. Ele se questiona, em vários livros, ele se questiona o que está acontecendo com ele, mas em nenhum momento ele nega a existência e a grandiosidade de Deus. Então, ele está a todo momento falando para Deus como ele se sente. E ele nos ensina algo. Ele nos ensina que Deus não exige silêncio diante da dor. Ele quer escutar como você se sente. Em meio às adversidades da vida, Deus está conosco. E Jó, ele reafirma isso, quando ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Agora, nós vamos conhecer a história de outra pessoa que também passou por um processo difícil, mas que também foi resiliente e que teve alguém na sua jornada. Foi a Noemi. Ela passou por muitos momentos difíceis na sua vida. Ela passou por fome, deslocamento forçado, ela perdeu o marido, perdeu filhos e se sentiu abandonada. Quis até trocar o seu nome por Mara, você conhece a história. Mas ela, em todo momento, falou como se sentia para Deus. Por isso a importância de você falar como você se sente. Seja falar com alguém que você tenha um vínculo de cuidado, alguém que você confia, tanto um profissional que vai proporcionar para você um acolhimento
e uma escutativa para lidar com aquela situação de sofrimento. Então, Noemi, mesmo em meio à dor, ela não perdeu a sua fé e a confiança em Deus. Ela sentiu dor profunda, passou por luto, mas nessa travessia, ela também encontrou acolhimento, renovação da sua esperança e novos sentidos para a sua vida. E algo lindo que aconteceu na jornada de Noemi foi o pertencimento da sua nora, que escolheu pertencer ao lugar onde quer que ela estivesse. E ela diz isso de forma muito significativa lá em Ruth 1,16, que diz: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Você tem uma Ruth por aí? Pensou em alguém em que você possa contar? Os vínculos, eles são muito importantes. Deus, ele está conosco em todos os momentos, mas também ele envia pessoas como um abraço dele para nós. Então, Ruth, ela foi alguém fundamental na vida de Noemi. Assim como Noemi, existem mulheres que precisam ser escutadas, sem julgamentos, ou sem alguém tentando resolver a sua dor. Apenas está ali, com presença e com cuidado. E Ruth foi essa pessoa para Noemi. Assim como Ruth, também existem mulheres que estão atravessando dores. E por que eu estou falando de Ruth? Porque Ruth também estava vivenciando uma situação de dor. Quando você acolhe alguém, isso não isenta que você também tem os seus problemas, que você também tem as suas dores. Mas juntas elas conseguiram se acolher e lidar com aquela situação. Ruth ficou enlutada pelo seu marido, mas mesmo assim ela estava ali dando esse suporte. Foi um apoio mútuo entre elas, né? Uma amizade que já se tinha, mas que se perdurou justamente por elas se acolherem naquela situação tão difícil. Mesmo em solo seco, extremo, o cacto, ele guarda a água dentro de si, não apenas para sobreviver, mas para oferecer vida também a outras pessoas, a quem precisa. Não sei se vocês sabem, mas o cacto, ele é usado em alguns ambientes muito áridos como fonte de água. Então, tanto para pessoas quanto para animais. E ele nos ensina que ele não nega que o deserto existe. Tem os períodos áridos da sua vida, mas ele aprende a guardar o que sustenta. Assim, consegue oferecer vida mesmo quando algo parece faltar. Então, o cacto, ele também nos ensina um pouco do que Ruth foi para Noemi. E às vezes, assim, você pode se perguntar: mas como é que eu posso ser resiliente? Eu te digo, não tem receita de bolo. Ser resiliente é algo de uma vida, é um processo. Então, se eu pudesse te dar algumas dicas, uma das primeiras seria: nutra diariamente o seu relacionamento com Deus. Esse vínculo, dessa aproximação, desse relacionamento com Deus, Ele sabe como você se sente, nem precisa falar. Mas, muitas vezes, quando a gente pensa, não preciso falar para Deus, Ele já sabe como eu me sinto. Mas Ele quer que você fale, Ele quer te escutar. Então, por isso a necessidade de você ter uma boa relação com Deus, dia após dia. E esse vínculo, ele vai te sustentar também nesses momentos difíceis. Escute o seu corpo, ele dá sinais. Então, o que seu corpo está dizendo para você? Às vezes, com doenças psicossomáticas, talvez um ataque cardíaco, você acha que é um problema no coração. Talvez uma dor no estômago e você vai no gastro, um problema físico. Mas muitos problemas físicos, eles começam aqui. Então, se cuide, veja os sinais que o seu corpo está dizendo, escute ele. Acolha os seus sentimentos e dê nome ao que você sente. Então, é tão bom quando você consegue nomear aquilo que você está sentindo. Às vezes, a gente não sabe. Às vezes perguntam, como que você está? Não sei. Mas é um processo que a gente às vezes leva a vida para poder descobrir
como nós estamos nos sentindo, mas você só vai descobrir se você falar. E através da fala, algo pode surgir e você finalmente conseguir nomear o que é de fato que está doendo. Fortaleça os seus vínculos, se afaste de quem te adoece e se aproxime de quem lembra quem você é. Então, assim como relações saudáveis, elas nos nutrem e nos dão suporte em momentos difíceis, possa ser que também algumas relações difíceis que estejam acontecendo não esteja sendo saudável para você. Aí cabe a reflexão de você pensar o que essa relação representa para você, como é que você tem se sentido e permanecer em lugares que são saudáveis e te dão esse bem-estar. E rotinas de cuidado, que também entra aí. Cuidado, mulher, não é só skincare. Skincare é importante, cuidar do cabelo, do corpo é importante, mas estabelecer limites também é importante. Saber dizer não também é um ato de autocuidado. Então, crie rotinas de autocuidado para você. Tem momentos só para você, momento que você sai, caminhe, tome um sorvete. Tem aquele momento que é só seu. E você vai ver que aquilo vai fazer toda a diferença para você. E em Filipenses, Paulo ele traz essa passagem que fica entre 11 e 13, que fala justamente sobre a resiliência. Porque alguns teóricos até discutem. E aí, resiliência é inata ou é aprendida? Mas Paulo ele traz um versículo que, embora tudo que ele tenha passado, ele aprendeu. Então ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também é ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, através da sua experiência, de tudo que ele passou, tanto das perdas quanto dos ganhos, ele aprendeu a se adaptar e se transformar em situações difíceis. Então, se você olha para a sua vida e pensa, será que eu sou resiliente? Isso é possível de se aprender, isso é possível de se transformar. Então, querida amiga, eu gostaria de deixar essa mensagem para você, que eu não sei o que está passando na sua vida, quais momentos você já vivenciou, quais dores você está sentindo, mas eu quero que você se lembre de que é possível sim florescer em tempos de seca. E às vezes o florescer, ele demanda tempo, ele demora, mas o tempo, ele é único e individualmente seu. Então não compare a sua situação com a situação de outra pessoa. Cada um atravessa a vida de um jeito. E eu tenho certeza que você tem dado o seu melhor até aqui. Tem uma música que eu gosto muito, que se chama Ele É, que foi cantado já por Novo Tom e os Arrais. E eu trouxe um trechinho aqui para vocês. Ela diz assim: no deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Então, Ele enxerga você. E Ele planta essa esperança na terra do nosso coração, mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos difíceis. Mas através da dor, Ele nos transforma. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Você pode sim florescer em momentos de seca. E Deus, Ele te olha e quer te ouvir. Então, sinta esse abraço aí meu e um ótimo dia para você.